A dor tá lá, mas a dor não vai sair. A dor, tu vai ter que aprender a lidar com ela. E por que que a dor tá lá? É isso que tu tem que entender. Por que que a dor tá lá? Porque tu ainda tá apegado a ela. A cicatriz, ela vai ficar lá sempre. Mas a gente tem que entender por que que tá doendo. Por que que eu tô apegada a essa dor ainda? O que que eu acredito que eu não sou merecedora? Por que que eu acredito que só essa dor é o suficiente para mim? Da onde vêm essas questões? E aí tu tem que analisar da onde está vindo. Se é lá da infância, se é uma palavra maldita que foi dita de forma errada para ti na tua fase da infância, na tua fase da adolescência, se alguém te discriminou, se alguém te oprimiu e tu aceitou essa opressão. Então a psicanálise, ela analisa o teu inconsciente, o que está lá no fundo é o que vai ser aquilo que vai te curar. E a cura não significa esquecimento. Pensa bem sobre isso, entendamos bem sobre isso. Cura não significa esquecimento do que se passou. Cura significa aprender a lidar melhor com as dificuldades. É um engano a gente achar que as dores, que as tristezas, que as mágoas, elas vão sumir. Elas não vão sumir. Elas vão ser amenizadas com a forma melhor que nós temos de lidar com a vida. E isso não é assim num passe de mágicas. Não é tão fácil como parece. Porque às vezes a gente acredita que já curou e ainda não curou. E a cura está em saber lidar com a dificuldade. E para saber lidar com a dificuldade, existe um caminho bastante longo até tu encontrar essa resposta. Que vem lá do teu inconsciente, porque é aquela falta, aquela pulsão que te leva sempre à mesma questão, sempre à mesma questão, sempre à mesma questão. É aquele desejo que não cessa. Isso é pulsão. Aquele desejo que não cessa. Há pulsões que são de morte, que são coisas destrutivas e tem fundamento sempre, tudo, inclusive os vícios. E há pulsões que são de vida. Por exemplo, quando tu tá com sede, tu tá com uma ideia fixa, eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar um líquido, eu tenho que tomar água, eu tenho que tomar um líquido. Tu não sossega até que tu tome um copo d'água. E existe todo um processo, tu tem que levantar de onde tá, tu tem que caminhar até o copo, pegar o copo, encher de água, levar a boca e beber. Aí terminou a sede, daqui a pouco tu tá com sede de novo, é uma pulsão de vida. Às vezes tu pensa assim, ó, eu tô com uma vontade de comer tal coisa e aquilo, aí tu come, aí não é aquilo. Mas eu queria, não sei o que que é, eu queria uma coisa, é a tua pulsão de vida. É aquilo que guia a tua vida, que tem a ver lá com os primeiros objetos de desejo, pai e mãe. Sempre. E dali para cá a gente vai vendo o que foi que aconteceu na fase anal, que é quando a criança está aprendendo a controlar a urina e fezes. A gente é mais infância do que nós imaginamos. O ser humano é mais infância do que ele imagina. A criança está mais lá do que se imagina. Porque são coisas que não foram sanadas e não foram tratadas normalmente, de forma humanizada, entende? De forma correta, com que um ser humano possa viver mais equilibrado. E a humanidade toda tem as suas debilidades. Geralmente é lá nesse problema, no Édipo. Ou está na fase oral, que é a fase da amamentação, ou está na fase anal, que é a fase do controle da urina e das fezes, que é o que retém, é o que segura ou que solta demais. Entende? Então, é um processo e é demorado, e não significa esquecimento das coisas. A cura não está no esquecer a dor, está em aprender a lidar com ela. Eu sei que eu tenho uma dor, mas eu tenho que aprender a lidar com ela. E esse aprender a lidar com ela é que é o processo. Não esquece, ela vai ficar lá, mas tu vai aprender a lidar com ela. Quando ela vem, tu vai saber lidar de uma forma diferente.
E para isso é um passo a passo. E tem que sanar lá do princípio, a gente tem que entender de onde veio. Enquanto a gente não entende de onde veio, a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. É aquela pulsão que te guia sempre, 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 sempre. E aí a gente tem o id, a gente tem o superego, né? O id são os desejos, os impulsos, as pulsões, e o superego é aquele que te controla e te diz, não, não vai, não faz, não é, não é, não é, não é. O id diz assim, não, mas eu quero, vai sim. E o ego fica no meio, que é o eu. E agora, eu vou, faço ou eu vou ou não faço? E aí a gente tem que achar um meio termo, um equilíbrio nisso. Eu vou, de vez em quando faço, outra vez eu não faço. E quando o superego é muito controlador, é muito rígido, autoimposto ou imposto pela sociedade ou imposto pela família, a pessoa fica nessa contradição. E aí é onde ela se perde, aí ela fica só na dor, só na dor, só na dor. Então é um processo de entendimento, de busca devagar, analisando profundamente com sinceridade, né? E se a resposta não vem na hora, daqui a pouco vem uma lembrança na tua cabeça. Até, inclusive, dentro do processo psicanalítico, a pessoa está falando e diz, ah, olha, lembrei de tal coisa. O inconsciente dela trouxe à tona algo que estava lá no fundo, que ela não estava aceitando, e que quando ela está falando, ela está pondo para fora. E aí o inconsciente vai se manifestar. Então é assim. E não é tão simples de se assimilar. É lento, é um processo muito lento, mas vale a pena.